Mais uma vez, bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Neste momento, estamos dando início a mais uma reflexão na palavra, né? E a palavra que estamos trazendo nestes últimos domingos tem sido com relação aos casais em Cristo, né? Os casais cristãos, né? Estamos na sexta parte e o tema de hoje é como lidar com os conflitos no casamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está sintonizado aí conosco, aí ouvindo, né, este programa Exaltando ao Senhor, programa da Igreja Filadélfia Pentecostal, aí na responsabilidade do pastor presidente Edivaldo Diniz, que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Pois bem, o tema sendo como lidar com os no casamento, né? Nós sabemos que conflito é algo que faz parte de todos os relacionamentos conjugais, né? Não só cristão, mas também, principalmente, os que não são cristãos, né? Mas nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor nosso Deus, né? Quando se trata de conflito em casamento, nós podemos ficar sabendo que, em vez de ser escondido ou ignorado, eles devem ser de fato discutido, deve ser de fato orientado, né? Conversado, dialogado, para que desta forma venha ter uma solução. Se dissermos que nos meios dos cônjuges evangélicos ou cristãos, podemos dizer desta forma, seria uma utopia ou uma ilusão, né? Afirmar que um casamento cristão não passe por conflitos e por problemas, por dificuldade, assim como tantos outros casamentos que existem, né? Apenas no meio evangélico nós temos um manual, né, de conduta que faz a diferença na maneira como se resolve os conflitos, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor Jesus, pois Deus tem orientado o seu povo através da sua palavra, né? Em primeiro lugar, né, nós vemos que a palavra de Deus, ela diz que a esposa, ela deve se submeter, reverenciar o seu esposo, né? E em segundo lugar, podemos ver aqui que a palavra de Deus diz que o marido deve amar a sua esposa como a seus próprios corpos, né? Quem ama a si mesmo, né, não vai querer para si nada que venha ferir, magoar, entristecer, né, danificar, não, de maneira nenhuma. Então, se ama a sua esposa como ao seu próprio corpo, então ele vai desejar as mesmas coisas que deseja para si, para a sua esposa, e com certeza serão tudo de bom em nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Após o casamento, vai acontecendo uma fase de ajustamento e adaptação, né? É nesta fase de ajustamento e de adaptação que acontece muitas coisas em um relacionamento conjugal, né? Surgirá muitas brigas, muitas discórdias, né? Muitas mágoas, muitas às vezes até amargura, tristeza, desgosto, né? E angústia, né? Isso pode surgir em um relacionamento conjugal, né? As crises chegam por todos os lados. É inevitável de que um casal ele não passe por um ajustamento, né? Uma adaptação conjugal, e que as crises elas não cheguem por todos os lados. Mas se estivermos preparados, podemos combatê-la com eficácia, e isso ocorrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bem, podemos ter certeza de que as crises elas sobrevirão por todos os lados, né? Mas se estivermos preparados, podemos combatê-la com eficácia, né? E até aprendermos a lucrar com as diferenças, né? Podemos até aprender a lucrar com as diferenças. O diálogo é a chave para um relacionamento perfeito, né? O diálogo é a chave para um relacionamento perfeito, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, pois, como eu ia dizendo, né, a palavra de Deus ela tem uma solução para tudo. Ensina que a mulher reverencie, que ame o marido, né, isto no Senhor, não segundo a vontade humana
do homem carnal, do homem prepotente, do homem machista. Não, de maneira nenhuma, mas no Senhor. Mas que o homem ame a sua esposa como a si mesmo, né? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim deve o esposo amar a sua esposa, né? Queremos deixar para a sua meditação alguns conselhos, né, super interessante para a sua vida conjugal nesta manhã, né? Alguns conselhos, por exemplo, não use o tratamento do silêncio, né? Nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Salmos, né? Em Salmos, né, aí o salmista Davi se expressando, né, com relação aos conflitos internos do ser humano, né, e externo, e o seu relacionamento com o próprio Deus, né, no capítulo 39 e o versículo de número 2, nós encontramos o salmista falando o seguinte: como o silêncio fugi, fiquei mudo. Com o silêncio fiquei mudo, calei-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou, né? Com o silêncio fiquei mudo, calei-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou, né? Isso são as palavras do salmista Davi, né, quando proferia com relação ao silêncio, né? No momento do conflito, o silêncio parece ser o caminho menos doloroso. Há pessoas que dizem: falar não vai resolver nada, então para que falar? Esse tem sido o método prático dos casais. O problema oposto é que quando a pessoa falar demais, não vai mudar a pessoa de maneira nenhuma. Em Provérbios, no capítulo 13, nós encontramos a palavra de Deus se expressando da seguinte forma, capítulo 13 e o versículo 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói, né? Faz um contraste aí com o Salmo de número 39, o versículo 2, né? Que o salmista diz que quando ele se calou, deixou de falar até mesmo das coisas boas, né? A sua dor se intensificou, né? Quando ele deixou de falar, a sua dor se intensificou. Já em Provérbio, o rei Salomão, aqui escrevendo esse provérbio de número 13, ele estava ministrando uma palavra e mostrando de que não se deve de maneira nenhuma falar demais. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói, né? Não se deve usar o tratamento do silêncio em um relacionamento conjugal, pois nós bem sabemos que, como adivinham os conflitos, como adivinham as mágoas, as tristezas, os desgostos, né? Nesses ataques que vêm por todo lado em um relacionamento conjugal, principalmente nos tempos de ajustamento e adaptação, né? Estas coisas vai se acumulando, né, em nossa vida, e no nosso ser, no nosso coração, como dizia o salmista, calou e a sua dor se intensificou, né? E Salomão já faz aqui uma palavra contrária ao salmista, mas apenas trazendo uma forma de mostrar que o falar demais, esse também prejudica, né? É necessário que haja diálogo, é necessário que haja entre os cônjuges, além da compreensão, além do perdão, além do arrependimento verdadeiro, né? É preciso que haja diálogo para que ambas as partes, né, se resolva os problemas, né? O conselho 2 que podemos dar é: não acumule mágoas ou amargura, né?
Sabemos que mágoa é tristeza, é desgosto, amargura é angústia, é aflição, né? E para que não se acumule estas mágoas, esta amargura, né? Esta angústia ou aflição, é necessário que haja diálogo entre os casais, ser franco, né? Olha só, muitas vezes nós enfrentamos no dia a dia, né, problemas tão adversos que sentimos vergonha, né, sentimos medo, né, de comunicar com o nosso cônjuge, né? Isso pode acontecer de ambos os cônjuges, né, tanto para com o homem como para com a mulher, né? E muitas vezes estes problemas que enfrentamos e nos envergonhamos, né, esse método de vergonha que traz o silêncio entre o tratamento, né, faz com que os casais se desfaçam, se afastem e percam, de fato, o bem-estar na convivência. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque não pode haver harmonia perfeita se não haver uma comunicação de fato sincera, né? Uma comunicação aberta entre os casais, né? Por maior, eu digo que por maior que seja o problema, maior que seja o acontecido, por mais tremendo que seja, é necessário que haja um diálogo sobre isso de ambas as partes, né? O conselho 3 que eu poderia deixar nesta tarde para a sua meditação é que discuta os problemas na hora e no lugar adequado, né? Esse seria o terceiro conselho. Discuta os problemas na hora e no lugar adequado. Por exemplo, se temos um problema de natureza crítica, né, que nos envergonhamos de falar, mas o casal deve de todas as formas buscar uma forma, de se abrir, de conversar, de contar aquilo que está muitas vezes atormentando, né, lhe causando aflição, né, e muitas vezes a mágoa ao seu companheiro, a amargura ou a angústia, né, tem que buscar de qualquer forma uma forma de se expressar e de contar aquilo, né? Que esta forma que você encontrar, que ela não seja em qualquer lugar, né? Procure resolver as tensões fora de hora de trabalho, quando estão todos muito cansados, né? Quando estão com o sangue agitado, quando os trabalhos, as preocupações estão lhe causando canseira, né? Fadiga, né? Muitas vezes até preocupação, e tirando o bom desempenho da mente, né? De analisar o melhor ângulo, né? O melhor lado, a melhor hora em que pode se conversar. Devemos evitar de resolver, discutir os problemas em hora inadequada, né? Com certeza, né? Mas resolver o problema seria o quarto conselho que eu daria para você. Resolver o problema e não atacar um ao outro, né? Muitas vezes a pessoa está magoada, está angustiada, a pessoa, que seja o homem, que seja a mulher, está magoado, está angustiado e quer resolver o problema e parte para o seu companheiro e o ataca com acusações, né? Ataca com insinuações, censurando, né, muitas vezes o seu par, o seu cônjuge, né, com palavras que, ao invés de resolver o problema, simplesmente vai trazer muitas vezes até ira, né, aumentar a discórdia e aumentar a mágoa, a angústia, a tristeza, né, o desgosto, causando aflição ao seu companheiro e a si próprio, né, porque na maioria das vezes, quando nós agimos de maneira errada, de maneira impensada, então depois nos bate a culpa, né, de ter procedido de maneira grosseira, de maneira errada, de maneira inadequada para com o nosso próximo, e em vez de resolver o problema, traremos ali um acúmulo, né, de mágoa, de tristeza, de desgosto, amargura, angústia, né, causando aflição muitas vezes em ambos, né? Então é necessário que resolva o problema e não ataque um ao outro de maneira nenhuma, pois isso vai com certeza trazer
mais problema para o relacionamento conjugal, né? Não briguem ou discuta na presença dos filhos. É muito triste, muito inadequado que muitas vezes os casais procurem brigar ou procurem resolver os problemas, e isso tem muitas vezes se tornado uma briga, uma discussão, e não escolhe o momento, nem o lugar exato, nem a hora exata, e acabam falando na presença dos filhos até coisas que marcam para os filhos, né? E que ambos cheguem depois a se perdoar, e na concepção dos filhos vai ficar sequelas e marcas de coisas que eles vão causar, talvez medo de um relacionamento, né? Vai ter uma imagem, um julgamento, um pré-julgamento dos pais, né? Pelo momento de desespero que eles estavam, né? E enquanto que eles próprios chegarão a se perdoar e travar um relacionamento sincero, mas isso vai com certeza marcar no filho angústia, medo, falta de compreensão e confiança no relacionamento dos pais, né? Entre outras e outras sequelas, né? Que pode deixar na imaginação dos filhos, né? Não deve jamais brigar na presença dos filhos, nem briga em público, né? Você já pensou, você discutir o seu problema, se desesperar? Se você está de momento passou por um problema com o seu cônjuge, seja o esposo ou a esposa passou por um problema com o seu cônjuge, você se desespera e sai em público discutindo, desabafando, xingando, insinuando, censurando, ao invés de resolver, né, fica ferindo a outra pessoa, isso em público. Quero dizer que em público, amigo, não há ninguém neste mundo que esteja preocupado com a sua situação conjugal de maneira nenhuma, né? Não há ninguém que esteja preocupado com a sua situação conjugal. Antes, você encontrará oportunistas que, ao ver o seu desabafo com o seu cônjuge, né, buscará uma oportunidade para tirar proveito da situação, né? Tirar proveito da situação e com certeza piorar a situação em que encontra o seu relacionamento, muitas vezes levando até uma separação, né? A melhor hora para discutir o problema é quando estão calmos, descansados e sem sono. Tá aí a melhor hora para você discutir o problema, né? Peça a Deus sabedoria e graça, paciência, longanimidade, benignidade, né? Para que você possa suportar e esperar o momento exato, né? E esse momento seria em uma noite em que estiver sem sono, mas também que estejam descansados, que possam raciocinar perfeitamente e encontrar uma solução para tal problema, né? Então, este é o quarto conselho que eu deixo para os cônjuges nesta manhã. Resolva o problema e não ataque um ao outro, né? É natural que os problemas aconteçam, é natural que os problemas sobrevenham sobre os casais, pois os conflitos, né, eles atacam por todos os lados, mas você deve estar preparado para combatê-las com eficácia, com sabedoria, né, com temor e com sabedoria segundo a palavra de Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Perdoar é fundamental para qualquer relacionamento, não importa qual o tamanho da agravação, mas o perdão é a única coisa que Jesus ele veio fazer aqui na terra, dando a sua própria vida, né, para o perdão. Quem somos nós, miseráveis homens, pecadores, distanciados do plano de Deus, né? Afastado, porque a Bíblia diz que o pecado faz uma divisão, uma separação entre nós e Deus, né? Para que Ele não possa nos ouvir, né? Pois os nossos pecados, eles são abomináveis aos olhos de Deus, né? E o perdão é o maior mandamento, pois é um resultado do amor ao próximo. É o segundo mandamento que Deus deixou para a humanidade, pois ele aconselhou que primeiro ame a Deus sobre todas as coisas. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, você jamais agirá de maneira
que ferirá os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, né? Macho e fêmea os fez, né? E por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e são ambos uma só carne, né? Esse é a natureza do verdadeiro cristão, agir como se fosse um, apesar de ser dois, e que deve combinar os pensamentos, apesar de todas as diferenças que há entre o homem e a mulher, natureza, gostos, né, vontades diferentes, mas através do diálogo deve haver chegar a um único conciso, né, e andar os dois segundo o mesmo parecer. O homem sabendo andar segundo a vontade da esposa e a esposa segundo a vontade do esposo. O homem renunciando a muitas das suas vontades para manter um relacionamento. Da mesma forma, a esposa também sabendo se portar de maneira que também negue-se a si mesmo em algumas coisas para que o seu relacionamento permaneça conjugal. Portanto, não brigue, não discuta na presença dos filhos, não brigue em público, né? Procure o momento exato para discutir. O segundo conselho que eu deixo para os casais em Cristo Jesus nesta manhã é: não fujam ou menospreze o assunto. Você jamais deve fugir ou menosprezar o assunto, né? Esforce para entender o que o seu cônjuge quer expressar. Esforce-se. Se é uma coisa de natureza que causa muito impacto e você acha que não deve ouvir, mas você deve preparar o seu espírito para que no momento exato você possa ouvir. Da mesma forma, o ofensor, se ele acha que é uma coisa tremenda que vai causar muito impacto e não acha uma forma de contar, então você deve preparar o espírito do seu cônjuge para que você possa desabafar e lhe pedir perdão. Dá atenção quando ele está falando, amar e parar o que está fazendo. Olhe para o seu cônjuge, dê ouvido e atenção àquilo que fala. Procure compreender, ver os fatos, né? Buscar a solução, a razão, e muitas vezes também é preciso que um cônjuge mostre para o outro a pena do seu erro, mas que haja perdão e reconciliação, né? O sexto conselho que eu deixo para a sua meditação nesta manhã é: não generalize ou exagere os problemas. Não generalize ou menospreze os problemas. Preste atenção ao volume da sua voz. Você está falando, está repreendendo, está cobrando, está corrigindo alguma coisa? Preste atenção ao volume da sua voz. Veja se o tom da sua voz não vai trazer problema para a compreensão ou aceitação da correção de tal atitude, né? Pois quando gritamos, estamos demonstrando nosso desequilíbrio, né? Não deve tratar de problemas, não deve tratar de aflições, de desgosto, de alguma atitude algum erro entre os cônjuges com desequilíbrio emocional de maneira nenhuma. Procure se acalmar, como já falamos anteriormente. Tenha calma, espere o momento exato, tanto para contar como para ouvir. Procure o momento exato e haja com equilíbrio. É como diz a palavra de Deus quando nos orienta com relação à criação dos nossos filhos, né? Que não devemos de maneira nenhuma agir quando estivermos enfurecidos, né? Quando estivermos com ira, descontrolado, mas esperar o momento do equilíbrio emocional para tratarmos da correção, para tratarmos do aconselhamento, para tratarmos de qualquer adversidade que venha sobrevir, tanto com os filhos como para com o cônjuge. Agindo desta forma, com certeza você será bem sucedido no seu relacionamento conjugal. O sétimo conselho é: seja um bom ouvinte, né? Seja um bom ouvinte. Deus criou o homem com uma boca e 2 ouvidos. Isso já nos mostra, né, que se temos uma boca e 2 ouvidos, é porque precisamos ouvir mais e falar menos. Isso é uma indicação de quanto deve se falar e de quanto deve se ouvir. Segundo Tiago,
o apóstolo Tiago no capítulo de número 1, né? Segundo Tiago no capítulo de número 1 e no versículo de número 19, né? Nós vemos aqui Tiago dizendo na sua palavra, capítulo 1, versículo 19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Então, seja um bom ouvinte, né? Preste atenção às palavras, procure entender as justificativas, né? Procure entender também os motivos e as situações dos acontecidos, e com certeza, você sendo um bom ouvinte, você vai ser um bom compreendedor dos fatos, e com certeza, com mais facilidade, o perdão tomará conta da sua vida, né? O 8º conselho que eu deixo para os casais nesta manhã seja humilde e admita quando estiver errado, né? Seja humilde, admita quando estiver errado, peça perdão, né? O 9º conselho que eu deixo para os cônjuges nesta manhã esteja sempre disposto a dizer 3 coisas, né? Esteja sempre disposto a dizer 3 coisas. Eu estou errado. A segunda coisa, você pode dizer: por favor, me perdoe. E, por último, a terceira coisa que você possa dizer para o seu cônjuge, isso com sinceridade, né? Com amor, apesar da falha, do erro que tenha cometido, mas falar com sinceridade: eu te amo. O perdão tem um efeito curativo tanto para quem perdoa quanto para quem recebe o perdão, né? Tanto para quem perdoa como para quem recebe o perdão. Se nós meditarmos na palavra de Deus, segundo escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 32, nós vamos encontrar a palavra de Deus falando a seguinte sequência, né? O versículo 32, ele está dizendo: antes sede uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O 10º conselho que eu deixo para você, para nós encerrarmos nesta manhã, seja amável e use frases para elogiar e demonstrar o que você gosta, né? Por exemplo: eu gosto muito de você quando você faz isso, quando você age de tal forma, e assim por diante. E a segunda frase que eu deixo para você não gosto quando você faz isto ou aquilo. Se expresse, abra-se, demonstre realmente aquilo que te faz bem e aquilo que faz bem ao seu cônjuge, né? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. No próximo domingo nós estaremos meditando aqui com relação aos 10 mandamentos do bom relacionamento e também as 4 fases do casamento. Hoje nós estivemos discorrendo sobre como lidar com os problemas, com os conflitos no casamento. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Programa Exaltando ao Senhor da Igreja Filadélfia Pentecostal, na responsabilidade do pastor Edivaldo Diniz. Daí foi o nosso programa de hoje, também com a entrevista com o evangelista José Ferreira. Encerrando: ó Deus nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Te agradecemos por mais um programa realizado, pedimos a tua bênção sobre os ouvintes da Coremas FM, da Rádio Só Gospel e da Rádio Bênção. Ó Pai, que o teu nome seja glorificado através das palavras aqui proferidas, e que as vidas sejam edificadas, construídas, Senhor, solucionados os problemas em nome de Jesus. Pai, fica com eles e fica conosco. Amém.